Versículos 9 a 14, hoje é o fim, olha aí, todo começo tem um fim, né? Eclesiastes 12, do 9 ao 14, é a conclusão do livro de Eclesiastes. Assim diz a palavra do Senhor. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria pedir ao irmão Zuzá que fizesse essa oração, pedindo a Deus entendimento da palavra nesse momento. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Te pedimos. Uma pergunta para vocês. Vocês têm amigos difíceis? Não olhem ao redor, né? Só pensem. Você tem aquele amigo que é difícil ter? Pare para pensar. Se você não tiver nenhum amigo difícil, porque você é o amigo difícil, né? Aquele amigo que você diz assim, passa lá em casa, e ele passa, né? Ele passa mesmo, ele fica o dia todo lá. Aqueles que te incomodam, seja no jeito, no hábito, na forma de falar, você olha e diz, poxa, como é que ele fala dessa maneira? Por que eu sou amigo dessa pessoa, né? Ele acha que te conhece melhor do que ninguém. Ele se recusa a ver o mundo como você vê. E aí? Você tem amigos difíceis? De uns tempos para cá eu adquiri um amigo difícil. O nome dele é Shilomo. Shilomo estava lá, no canto dele, e eu que resolvi ser amigo dele. Eu resolvi falar com ele. Shilomo apontava na minha cara tudo que eu estava fazendo de errado. E ainda dizia que eu estava depositando as minhas coisas e a minha confiança nas coisas erradas. Shilomo me chamou de tolo. Disse, olha, você é tolo, olha aqui. Shilomo tem um cachimbo teológico que me irrita bastante. Insiste em fumar e jogar fumaça na minha cara. Shilomo é Salomão em hebraico. Shilomo. E nesses últimos anos, eu fiquei muito perto de Shilomo. Fiquei pregando 2 anos na Memorial Eclesiastes, para você ver a constância que eu pregava lá, né? E agora, 4 meses aqui na igreja. Que bênção. Igual a rainha de Sabá, a gente foi lá e quis ouvir o ensinamento de Salomão. A rainha de Sabá, ela viajou mais de 1000 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E Eclesiastes, irmãos, é um amigo difícil. Eu tenho certeza que em algum momento Eclesiastes lhe incomodou. Você estava na sua zona de conforto e Eclesiastes foi lá e diz, olha, você é essa pessoa. Você fez isso. Eclesiastes faz muito isso. Eclesiastes é um amigo difícil. E amigos difíceis são assim, tá? Quando eles vão embora, é um grande alívio, né? Quando ele vai embora, você, finalmente, né? Ele vai me deixar em paz. Mas depois de um tempo, você começa a sentir falta dele.
Esse é o amigo difícil. Esse é o livro de Eclesiastes. Na próxima semana, nós vamos começar a carta de Paulo aos Filipenses. Olha que legal. E Filipenses é muito bom, a gente vai falar sobre a alegria do Senhor, a volta é você manter a alegria da igreja. É um livro muito precioso. E a gente vai se despedir desse amigo difícil hoje. Vai dar um alívio. Você vai parar de ouvir que tudo é vaidade. Ai, finalmente, né? Você vai parar de ouvir que a vida debaixo do sol é complicada. Finalmente. Mas daqui a pouco você vai estar com saudade dele. Eu tenho certeza disso. Mas antes dessa despedida, esse amigo difícil, ele quer falar algo pra gente. Antes de ir embora, Eclesiastes, ele vai gastar aqui os últimos versículos explicando por que ele fez o que ele fez em nossas vidas. Por que ele é um amigo tão difícil? Um breve resumo. Eu não sou um homem de muitos pontos, hoje eu já vou exagerar. No mundo quebrado, precisamos ser guiados por beleza, verdade, firmeza e justiça. Hoje são 4 pontos, não são 2, é o dobro. Mas são 4 breves pontos. Primeiro, beleza. Ele vai falar sobre beleza, verdade, firmeza e justiça nesses versículos aqui finais de Eclesiastes. Olha o versículo 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo e conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ele vai concluir no versículo 8, não é? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui nós temos um apêndice do que é esse livro. Aqui nós aprendemos que quando está tudo bem, a vida vem e te derruba. E do que precisamos? Eclesiastes vai dizer, olha, esse mundo é um caos. Esse mundo jaz no maligno. Você precisa de alguém que guie você. Porque se você não tiver alguém para lhe guiar, você não vai sair desse labirinto. E foi assim que a rainha de Sabá, ela pensou. Lá em 2 Crônicas 9, vai dizer que ela viaja mais de 1000 quilômetros. Naquela época não tinha carro. Ela queria muito ver Salomão, porque ela queria contemplar a sabedoria de Salomão. Tem um professor lá no mestrado, em São Paulo, o nome dele é Shun. Ele é descendente de coreano, ele parece aqueles personagens do dorama, certo? É uma bênção. E tem uma cadeira que você é obrigado a pagar, que é a cadeira de missões. E ele vai dizer, olha, você quer ter uma noção de quando foi que Israel se tornou internacionalmente famosa? O único momento na história de Israel que ela ficou internacionalmente famosa foi na época de Salomão. Todo mundo conhecia Salomão. Os crentes e os não crentes. Todo mundo queria ouvir a sabedoria de Salomão. Os crentes e os não crentes. O que a rainha de Sabá fez é o que todos nós devemos fazer. Buscar alguém para nos guiar. E o versículo 8 diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui é como se Salomão tivesse levado você para uma trilha, a trilha de Eclesiastes, e agora ele está te deixando na porta de entrada de novo. Você leu isso, vaidade de vaidades, e agora você está lendo de novo. Você chegou na porta de entrada, mas agora para sair dessa trilha. Só que esse versículo é diferente. A gente leu esse versículo no começo com uma perspectiva de Eclesiastes. Agora a gente sabe muito mais profundamente o que é vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas antes de sair, ele quer explicar umas coisas para a gente. Antes da gente sair dessa trilha, que não foi fácil, ele quer explicar. Cada um de nós temos nossas dúvidas, temos nossas perplexidades, temos os nossos momentos difíceis. E Eclesiastes é isso, é esse sentimento que é difícil de traduzir. Um mundo que ao mesmo tempo é bom e prazeroso, e um mundo que ao mesmo tempo é passageiro e efêmero. Tem um pensador, o David Foster Wallace, ele vai dizer o seguinte: o que se passa dentro de nós é muito maior do que nós. Mas
Eu não sei se vocês leram o mesmo versículo que eu li. Olha o que é que ele diz no versículo 10. Olha que curioso. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. O pregador procurou achar palavras agradáveis? Será que Eclesiastes é uma enciclopédia de palavras agradáveis? Eu acho que, não sei vocês, né? Algumas palavras que eu ouvi aqui de cara não me agradaram, não. O que é que ele quer dizer com agradáveis? E aí eu fui pesquisar no hebraico, não é bem agradável. E o hebraico ele nos traz muito mais para o contexto, porque o pregador procurou achar palavras apropriadas. Essa é a melhor tradução. Apropriado. Agora sim. É a mesma coisa quando você vê o discurso de alguém e você diz assim, belas palavras. Por que belas palavras? Porque você foi no esboço da pessoa e viu que a letra dela é bonita? Não. É porque as palavras delas estão bastante propícias para o momento que ele falou. Então você olhou e disse assim, poxa, propício para esse momento. O povo precisa ouvir isso. Belas palavras. Esse é o sentido de palavras, né, agradáveis aqui. Porque as palavras não foram tão agradáveis, tão boas de ouvir. Isso é algo que incomoda a gente. Através das suas belas palavras, Salomão nos atraiu para o Evangelho. Frases que existem em Eclesiastes, que pessoas até que nunca foram para a igreja, elas conhecem. Muitos dizem isso, correr atrás do vento. É uma coisa em vão, uma coisa correr atrás do vento. Há um tempo para tudo debaixo do sol. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Lança teu pão sobre as águas. Invista, né? Arrisque. Mesmo sendo um amigo difícil. Eclesiastes é plano do Senhor para as nossas vidas. Aprendemos que a vida é boa, que nós podemos aproveitar a vida. Ele vai dizer nos versículos anteriores, faça o que o seu coração deseja, mas Deus está vendo. Jovem, aproveite o vigor, aproveite a vida, mas Deus está vendo. A vida é boa, aproveite. E a Bíblia em si, irmãos, é um amigo difícil. Davi, por exemplo. Davi é um amigo difícil. Quando você vê a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, é difícil ser igual a Davi. E ao mesmo tempo, Davi grita nos nossos ouvidos, olha, não esconda o seu pecado. Não camufle o seu pecado. Não ache que o seu pecado é bonito. Ver a vida de Davi faz dele um amigo difícil. Coisas que ele não deveria fazer, Deus vai lá e perdoa. Davi é um amigo difícil. Existe beleza em todos os lugares do mundo. A gente viu muito beleza em Eclesiastes. Belas palavras, palavras agradáveis. Beleza em nossa casa, beleza em nosso trabalho, beleza em nossa igreja, beleza num gesto amigo. Devemos notar as belezas. Segundo, Eclesiastes falou muito de verdade. Esse é o nosso segundo ponto. Olha, no final do 10 ele vai dizer, ele escreve, ele procurou achar aqui palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. No versículo 12, ele vai dizer assim, além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Salomão se esforçou muito e, claro, foi inspirado pelo Espírito Santo para que tudo que ele escrevesse aqui fosse verdade. Nós vimos que o ser humano é fascinado por verdade. Nós queremos descobrir a verdade. Nós queremos saber a verdade. Nós queremos encontrar a resposta. Mas eis a questão. A nossa natureza pecaminosa não faz a gente descobrir a verdade pelo nosso mérito. É isso que o ser humano ele não entende. Ele busca a verdade pelo seu mérito e ele não acha, porque existe uma nuvem, existe uma fumaça que não deixa a gente ver a verdade. Só o Espírito Santo para guiar as nossas mentes e mostrar a verdade. Sem o Espírito Santo, o livro está fechado, a gente não consegue abrir. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue ler. A gente vira analfabeto. A gente não lê. E Salomão vai dizer,
Não é tão bom quando você sabe das coisas. Quanto mais você aumenta a sabedoria, mais você aumenta a dor. Porque esse mundo é cheio de injustiça. Ele está dizendo literalmente, a verdade dói. Mas a verdade faz a gente olhar o mundo de frente. Verdade faz a gente ver o quanto nós somos pecadores. Verdade dói, mas verdade é necessária. A verdade da palavra de Deus, ela não vem de nenhum estudo intelectual. Ela não vem dos nossos estudos. A gente viu, sabedoria não é algo. Sabedoria é alguém. Muitas pessoas, elas negam o Evangelho. Mas isso não acaba com o Evangelho. Isso não mata o Evangelho. Isso só vai o quê? Camuflar a verdade. Verdade é importante, mas existem limites para o conhecimento humano. Ele vai dizer aqui, além do mais, meu filho, versículo 12, leve em conta o seguinte, não há limites para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Ele está dizendo, olha, conhecimento não se esgota. Salomão mesmo escreveu muitos livros. Ele sabia de tudo, de botânica a teologia. A sabedoria dele, como eu já falei, era enciclopédia. Se esse livro, que não tem erros, se ele não te põe no lugar, nenhum outro livro vai te colocar no lugar. Se você não enxergar esse livro, que é o único que não contém erros, se você não se inspirar por ele, se você não seguir a sua vida através dele, nenhum outro vai fazer. Os livros de filosofia moderna, eles não vão te dar conforto. E Salomão tinha propriedade para dizer isso. Salomão fez muita coisa errada. Mas é inegável que a sabedoria dele era grande. A rainha de Sabá foi atraída pela sua sabedoria. Sabedoria de grandes construções. Construções que ninguém fazia. Planos arquitetônicos que ninguém bolava em grandes nações. Sabedorias de táticas de guerras, de administração, resolver problemas públicos e privados. Olha que saída Salomão teve. Ela queria contemplar isso pessoalmente. Muitas das nossas dúvidas podem ser sanadas através da palavra de Deus. Muitas vezes o ser humano não quer reconhecer, aí tudo vai virar fumaça. Nós não sabemos tudo com a palavra de Deus, mas nós sabemos tudo que é necessário. A Bíblia não contém todas as respostas, porque não é para a gente saber todas as respostas. Mas Deus trata todas as nossas dúvidas. Entregue as suas dúvidas, entregue os seus anseios aos pés da cruz. Confie nele, que ele tem poder para salvar e responder às nossas dúvidas. Além de Davi e Salomão, eu vou apresentar para você outro amigo muito difícil. Esse é Jó. A gente falou de Jó também aqui em Eclesiastes. Por quê? Porque assim como Jó, muitas vezes a gente se posa de sábio. Jó vai olhar para Deus e vai dizer, você está errado. Eu cheguei à conclusão, olha a conclusão que Jó chega, que você está errado. Nós achamos que somos entendedores de tudo e sabemos como o mundo funciona. Igual a Jó. Jó é um amigo difícil por mostrar que nenhum de nós sabe de tudo. Nenhum de nós era nascido na criação. Todas as perguntas que Deus faz a Jó têm uma única resposta. Eu não era nem nascido. Onde é que você estava? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu fiz a casa da luz? Você sabia que a luz tinha uma casa? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu fiz a casa das trevas? Onde é que você estava? Sempre a mesma resposta. Eu não era nem nascido. De uns tempos para cá, nós ficamos chocados com a verdade sobre a política, não é? A política nos chocou. A gente não tinha uma perspectiva de uns 10 anos para cá de como era a política de uns 20 anos para cá. E isso chocou a humanidade. E eu ainda acho que a gente sabe pouco sobre isso. Eu acho que ainda tem muita coisa aí. E agora nós temos um pouco de verdade e a gente pode tomar algumas decisões mais corretas. E isso é bom.
Imagina a palavra de Deus. Se a gente soube um pouquinho sobre os podres da política e isso já nos guiou de uma forma positiva, imagina quando a gente cava a palavra de Deus, que é 100% verdade, que é uma grande fonte de verdade. Temos que ser guiados pela beleza que existe nesse mundo. Temos que ser guiados pela verdade que Deus nos dá nesse mundo. E temos que ser guiados pela firmeza. Eclesiastes também é um livro firme. Olha o versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as suas coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Pule para o 13 vai dizer assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. É interessante essa palavra do versículo 11, aguilhões. Ele vai dizer, olha, as palavras aqui de Eclesiastes é como se fosse um aguilhão. Aguilhão é uma vara ou um ferro que eu coloco, que eu incomodo o boi para fazer ele andar. O boi está empancado, está parado, e ele tem que andar. Eu vou lá e firo ele levemente com um ferro, e ele percebe que ele precisa andar. Ou aquela palha que eu dou no cavalo e ele tem que andar. Esse é o aguilhão. É uma finalidade de nos incomodar para nos fazer andar. Essa é a ideia. Eclesiastes é isso. É um aguilhão. Você estava parado. Eu fui lá e lhe alfinetei. Ande, meu filho. Corra. Trabalhe. Salomão vem para tirar as nossas esperanças desse mundo e isso incomodou muito. Ele vai dizer, é vaidade. Aquela ideia que temos da esperança, que alguma coisa no nosso coração vai nos satisfazer. Vaidade, ele vai dizer, fumaça. Esperança no trabalho e nas realizações, fumaça. Vaidade. Tentativa de afogar a dor nos prazeres e tentar apagar a mágoa com diversão. Vaidade, fumaça. Anseio em ter muito dinheiro e riquezas. Vaidade. Tudo que você se apega nesse mundo vai te fazer melhor. Tudo que você acha que vai satisfazer, com certeza vai satisfazer o seu coração. Vaidade, fumaça, não, insatisfatório. Não se apegue nisso. Salomão, por exemplo, veja, enquanto ele governou, ele construiu o templo. Ele é responsável pelo rei que no seu governo o templo é construído. Nós temos em São Paulo lá o Templo de Salomão, olha que beleza, né? Ele é conhecido como... Davi não teve esse privilégio. Não, Davi, você foi muito sanguinário. Você vai conquistar Jerusalém. Você conquistou Jerusalém, mas o templo quem vai edificar é o seu filho. Salomão é conhecedor. E olha o que ele diz no 13. Ele vai dizer assim, de tudo que se ouviu, a conclusão é, eu construí o templo. Não. Esse é o ensinamento? Entenda, Salomão está na velhice aqui. Ele está no fim da sua vida. Ele se orgulha porque construiu o templo? Não. Olha o que é que eu aprendi na minha vida com os meus erros e acertos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Ou seja, faça isso e tudo vai ficar bem. O problema não é o mandamento. O problema é que o nosso coração insiste em não fazer isso. Não é fácil fazer isso. Ele vai dizer uma coisa, parece simples, né? Olha, esse é o segredo. Tema a Deus, guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. O problema não é o mandamento. O problema é o nosso coração. Meu coração insiste em não obedecer a Deus. Eu preciso de um aguilhão. Eu preciso de uma vara para me fazer sair do caminho, para me fazer me movimentar. Um aguilhão aqui é a firmeza da lei de Deus. A firmeza da lei de Deus vai me incomodar. E eu, com o Espírito Santo, vou caminhar. Vimos que não há nada novo debaixo do sol. A maldade, ela só faz se repetir. Essa falsa ideologia que nós temos hoje, pairando a sociedade, ela só mudou de nome. Mas ela sempre existiu. O pecado e o diabo, eles não são criativos. Eles podem ser criativos no nome. Se você estudar história, você vai ver os mesmos erros que a humanidade comete. É um ciclo de pecado. Só muda o nome do personagem. Só muda a data, o século e o nome do personagem. Mas os erros são os mesmos. É assim.
A gente viu esse ciclo. Por que Deus ele faz isso? Porque ele faz isso para a gente entender. Ele faz isso para que a gente entenda. Isso é o que a gente pode esperar no mundo em que o pecado reina. Não tenha grandes expectativas com esse mundo. Não ache que a sociedade vai melhorar. Como é que a sociedade vai melhorar se o pecado reina? Tem um filme que eu gosto muito. Eu tenho que terminar com um filme, né? Eclesiastes, falei muito de filme. O filme é Como Se Fosse a Primeira Vez. Conhece? É um clássico, né? É a história de Lucy, mora no Havaí. E Adam Sandler se apaixona por ela. Só que tem um problema, né? Ela tem um Alzheimer sério. E ela se esquece do dia que aconteceu, né? Toda vez que dorme. Ela só vive o mesmo dia de cada vez. E aí como é que Adam Sandler vai ficar com ela, né? Ela se esquecia dele todos os dias. E ele se compromete em conquistá-la todos os dias. É um final bem inusitado, não é? E é interessante porque o final lá, já vou dizer a vocês o final, quem assistiu, assistiu, né? Ele tem um filho com ela, né, no final, e toda manhã ele bota uma fita cassete que ele explica para ela tudo o que está acontecendo. E dizer, olha, eu me apaixonei por você, você agora tem um filho, e ela vai tendo esse surto de verdade toda manhã, vivendo um dia de cada vez. Irmãos, às vezes eu acho que eu estou naquele filme. Por quê? Porque às vezes eu estou vivendo uma terça-feira, e é a mesma terça-feira da semana passada. Eu acordei, vim da aula, o menino me arretando, tirei o menino de sala, aí a prova. Ô professor, por que essa questão está errada? E não sei, aí agora eu tenho que estudar e vou dar aula no seminário, aí me dá uma nota, aumenta a minha nota. Aí na outra terça, a mesma coisa. Parece que as terças e as quartas, as quintas, elas são iguais. Tudo se repete. Irmãos, isso é de propósito. Deus, ele faz a nossa vida em ciclos. Mas é para a gente aproveitar esses ciclos. Por isso que ele estabeleceu as semanas. É isso que a gente está vendo no grupo familiar. É domingo, de segunda, terça, depois é domingo de novo, e domingo de novo. Isso faz parte do plano de Deus. E esse incômodo que a gente tem é proposital. Para que você não encontre satisfação nesse mundo e o seu senso por eternidade, ele lateje. Ele lhe incomode. Eu amo dar aula. Mas pensar assim, olha, agora você, Eduardo, é imortal e você vai dar aula eternamente. Só de pensar nisso, eu fico com terror na minha cabeça. Esses alunos, a minha vida toda, eternamente, isso é inferno, né? Talvez isso seja uma aula eterna, né? Porque isso é repetitivo, é para que você não ache saída nesse mundo. É para que você queira se encontrar com o seu Criador. Viaje como a rainha de Sabá para contemplar a sabedoria do rei. Mandamentos do Senhor nos lembram de outro amigo difícil. Moisés é um amigo difícil. Ele é difícil porque ele escreveu e trouxe para a gente e escancarou na nossa cara a lei de Deus. Essa lei que é difícil, que a gente olha e diz, não dá para a gente cumprir. Moisés é difícil porque ele traz algo impossível para a gente cumprir. Moisés é difícil. Moisés é mais humilde que você. É a verdade. Moisés é mais sábio do que a gente. Moisés, ele escreveu algo que dura mais de 4.000 anos. O que é que a gente vai escrever que vai durar mais de 4.000 anos? É bem difícil. O Pentateuco e o Salmo 90, eles têm essa idade aproximadamente 4.000 anos. Moisés é mais do que você. Você sabe o que é humildade? Você já conviveu com uma pessoa humilde? Você é humilde. Você parou para pensar quantas pessoas perderam suas casas nessa enchente desse ano? Você sabia que a enchente desse ano foi a maior catástrofe na história de Pernambuco? Nunca existiu uma tragédia tão que se comparasse a essa desse ano que a gente viveu. O que você fez para ajudar? A tragédia lá em Petrópolis também. Terrível.
A queda da grande rocha lá em Minas Gerais, no início do ano, lembra dela? A gente já esqueceu. Em agosto, uma chuva atingiu o Paquistão e deixou 900 mortos. 900 mortos. Você sabia disso? Um incêndio numa igreja lá no Egito matou 18 crianças e dezenas de mortos. Você viu isso? Isso no mês passado. Essa enchente do Paquistão e o incêndio do Egito foi em agosto agora. Nós ajudamos em quê? Quantas coisas a gente promete que vai ajudar, mas não ajuda? Quantas vezes a gente diz assim, eu vou ser mais comprometido com a família, eu vou ser mais comprometido com a igreja, eu agora vou fazer a diferença, mas o tempo passa e o trabalho vem, e a gente perde o tempo, e a gente se acostuma, e a gente não promete aquilo que a gente cumpre a nós mesmos. Nós somos falsos profetas de nós mesmos. Falsos cumpridores de promessa. É por isso que Eclesiastes te incomoda, porque Eclesiastes traz tudo isso à luz. O hipócrita somos nós, o tolo somos nós. Quantas vezes eu, estudando o esboço de Eclesiastes, e eu digo assim, com que cara eu vou falar isso para a igreja? Com que cara? Porque essa palavra aqui é para mim. Eu preciso me converter, né? Antes de pregar. Esse é o livro de Eclesiastes. É o aguilhão, mas é necessário. É uma pisa bem dada. É uma surra boa. Para que a gente ande. Para que a gente acorde. Nathan Wilson, ele vai escrever no seu livro, eu recomendo vocês lerem esse livro, é ótimo. Morrer de tanto viver. Já tem uma tradução. Senão não teria lido. Ele vai dizer assim, ele nos criou do nada. Será que você não tem o direito de morrer jovem? Seu próprio filho morreu jovem. Será que ele não entende? Moisés não entra na terra da prometida. Sansão morre cego nos destroços. Estevão debaixo de pedras. Paulo sem a cabeça. Pedro de cabeça para baixo. Seja numa cama, no asfalto ou debaixo de vidros moídos. Somos a história de Deus até o fim. De quantos motoristas bêbados ele já te lhe poupou. Lembre de agradecer antes de pedir que ele te poupe mais uma vez. Quantas inspirações e expirações você já teve? Quantos invernos e natais você já viu? Veja, escute, agradeça, peça mais. Esse livro é fantástico. Bem filosófico também, bem viajado. E o último ponto, irmãos, é justiça. Olha o que ele diz no versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. E agora, elas provêm de um único pastor. E o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão entende que todas essas coisas, que todas as pessoas do mundo, elas vão passar por uma coisa chamada julgamento final. E cada maldade, cada atitude, vai ser tratada diante do Senhor. E a conclusão aqui é brilhante. Ele vai dizer, no mundo a vapor, no mundo efêmero, agarre-se à única coisa firme nesse mundo. Agarre-se ao mandamento do Senhor. O ensinamento é, obedeça a Deus. Guarde os seus mandamentos. É algo tão simples, mas algo tão difícil de cumprir. A erva seca-se, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E na palavra do Senhor nós temos vários amigos difíceis. Davi é um amigo difícil porque ele diz, olha, não cale o seu pecado, não é? Eu fiz isso e me dei muito mal. Moisés é um amigo difícil porque ele grita do outro lado do Rio Jordão, essa terra aqui não é uma habitação eterna. Pare de achar que a sua morada aqui é fixa. Aqui nós estamos fazendo tendas na terra da eternidade. Jó grita para a gente e diz assim, antes eu só conhecia Deus de ouvir falar. Agora que eu experimentei o pior desse mundo, agora que os meus olhos veem a Deus, eu calo a minha boca para eu não falar besteira diante do Senhor. E eu sugiro você a fazer o mesmo.
Esse é um amigo difícil. A conta não fecha. Esse mundo não faz sentido porque você não pratica aquilo que foi criado para fazer de forma plena, que é glorificar a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. Se a gente não faz isso, a gente sofre. Porque a nossa natureza pecaminosa está nos puxando para baixo. Então a gente não faz isso de forma plena. Então a gente sofre. Precisamos ser guiados. Precisamos ser um pastor que saiba, que nos mostre o caminho. Sabedoria não é algo. Sabedoria é alguém. Sabedoria antiga, antes da aurora do tempo. Olha o versículo 11. Ele vai dizer: elas no final provêm de um único pastor. Salomão nos mostra que ele não está falando dele. Ele está dizendo: olha, tudo que eu falei aqui, não fui eu que escrevi pela minha sabedoria. Salomão tinha muitas respostas, mas a gente vê no próprio livro de Eclesiastes que ele não tinha todas as respostas. Mas ele está dizendo aqui, ó, olha quem é o autor de Eclesiastes. Olha quem é que sabe todas as respostas. O único pastor. E é interessante porque esse pastor aqui, ele está com P maiúsculo. E é muito raro na palavra de Deus você ter pastor com P maiúsculo. Você acha em Ezequiel 34, quando ele vai falar do bom pastor, aí está lá com P maiúsculo. Você acha no Salmo 80, quando aquele pastor que lhe guia para pastos verdejantes, aí você acha. Todos os amigos difíceis aqui nos apontam para o único pastor. Todos os ensinamentos, frustrações, ápices e quedas de Salomão servem para a gente ver como a vida funciona e como nós precisamos do amor de Deus. Então, para concluir, irmãos, a conclusão da conclusão do livro de Eclesiastes: esse mundo é um labirinto sem saída. Esse mundo não tem sentido. Você só vai achar sentido na sua vida se você sair desse labirinto. Se você estender a sua mão e ser guiada por Deus, e Ele te mandar para um novo caminho, diferente do caminho desse mundo. Se você trilhar um novo caminho feito antes do tempo, antes da existência, acima do sol. Eclesiastes é um resumo da vida. Aqui a gente passa por frustração, a gente passa por tédio, por prazer, por alegria e por tristeza. Tudo isso só faz sentido quando vemos Deus usando tudo isso para nos guiar para perto dele. Precisamos de um pastor que nos guie. Deus tem usado tudo ao seu redor. Frustrações e conquistas, tristezas e alegria, para te puxar para perto dele, tudo dentro da sua vontade. Ele é o nosso guia, um guia muito maior do que Moisés, porque ele nunca pecou. Moisés pecou e não entrou na terra prometida. Um guia melhor do que Arão, que é capaz de comparecer ao Santo dos Santos com sangue puro. Um guia muito melhor do que Jó, que perdeu muito mais do que Jó e enfrentou o furacão de frente. Um guia mais puro do que José, traído pelos seus irmãos. Um guia melhor que Davi. Não só ele tem um coração guiado por Deus, mas ele faz a gente ter um coração segundo Deus. Ele dá essa oportunidade. Um guia melhor que Salomão. Um guia de fato sábio e capaz de responder todas as nossas dúvidas. Salomão responde às dúvidas da rainha de Sabá, mas Eclesiastes nos mostra que Salomão não tinha todas as respostas. A pergunta é: tem alguém maior que ele, que Salomão? Tem alguém maior que Salomão, que Moisés, que Davi, que Jó? Tem alguém que se qualifique? Não procure na casa de Faraó, não procure nos templos pagãos, não procure nas universidades da cidade. Passe pela cruz, na montanha da caveira, onde ele andou. Jesus manchou o vapor de vermelho. Esse é o nosso Deus. Passe na tumba, ela vai estar vazia. Faça que nem Vitor Ximenes lá, passe na tumba.
e ele vai ver que a tumba está vazia. Esse livro fala sobre o Cristo que ressuscitou, o único pastor, o pregador e o sábio, o profeta, o sacerdote e o rei, o caminho, a verdade e a vida. Um rei sábio muito maior do que Salomão, o poeta que é maior do que Davi, o justo que é maior que Moisés, cumpridor da lei 100%, muito mais humilde que Moisés, um homem muito mais confiante do que Jó. Esses amigos difíceis apontam para Cristo, o grande amigo. Esse é Cristo. E chegou a hora da gente se despedir desse amigo difícil. Não é fácil para mim, tá? Não é fácil. Esse amigo que me perturbou por anos e parecia que não ia embora nunca. Eu tive que recomeçar ele aqui. Eu não acredito que eu vou ter que recomeçar Eclesiastes. Eclesiastes incomoda. Para você pegar 2 vezes Eclesiastes. Não é fácil. Mas ele me fez mais sábio, eu creio. E de fato, esse é o meu livro predileto na palavra de Deus. Eu não sei nem se é pecado ter um livro predileto, né? Toda a Bíblia é útil, é útil para a minha vida, não é? Mas eu gosto de Eclesiastes porque Eclesiastes me marca como cristão. Por que eu gosto mais de Eclesiastes? Porque na hora do aperto, eu me lembro muito dos versículos de Eclesiastes. Eu me lembro mais do que dos outros livros. Eu me lembro dos outros, eu sei dos outros também, né? Mas Eclesiastes me marca bastante. Talvez eu goste de amigos difíceis, né? Ou talvez eu seja um, mas aí vocês é que vão ter que julgar. A vantagem de Eclesiastes, esse amigo muito difícil, é que ele lembra que nós iremos nos despedir de outro amigo difícil, que é esse mundo. Esse mundo é um amigo difícil. Esse mundo é vapor. Um dia à noite te pega, Salomão vai dizer. E nós também, irmãos, nós somos amigos difíceis para Jesus. É muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente traiu Jesus. A gente trai Jesus todos os dias com o pecado. E Jesus ainda continua mantendo uma amizade fiel conosco. Você é um amigo difícil porque você acha que sabe de tudo. Como viver nesse mundo, muitas vezes você acha que sabe como a vida funciona. Você é difícil porque você quer muitas vezes ensinar a Deus como guiar a sua vida. Não, Senhor, não é isso que é melhor para a minha vida. É isso aqui, mas o Senhor não está vendo. Olha, governar o mundo é assim, não é como o Senhor quer. Calma. O fim está mais perto do que você imagina. Logo, logo o Senhor apaga a sua luz e acende outra no reino dos céus. Seu coração tem ardido de dor, muitas vezes a nossa alma anseia por Deus, ou ardido de alegria, quando você tem um vislumbre de quem Ele é. Esse mundo é agridoce, é cheio de fumaça, mas tem dias claros também, tem luz, tem sombras, é uma grande alternância. Um dia a gente chega na casa do bom amigo e tem um lugar preparado para cada um de nós lá. É só a gente crer no Senhor e seguir os mandamentos do Senhor. Você já parou para pensar o que você vai falar para Jesus quando você se encontrar com Ele? Já ensaiou isso? Se a gente tiver palavras, não é? Se a gente conseguir falar, o que é que você vai dizer para Jesus na primeira vez que você encontrá-lo? Já parou para pensar nisso? O que é que você vai dizer? O que é que você vai falar? Se as palavras não sumirem, deixa eu deixar uma sugestão para vocês. Utilize as palavras da rainha de Sabá, pois ela foi atraída para Jerusalém, assim como nós estamos sendo atraídos para Nova Jerusalém, pelo que ela ouviu falar de Salomão, a beleza dele, a verdade e a justiça. Tudo isso atraiu você para um dia onde que você vai chegar e vai falar com Deus. Vai ver a casa que Ele ergueu, tudo que Ele fez. Eu penso que a gente talvez vai estar sem ar, vai estar sem vapor. Então,
faça das palavras da rainha de Sabá as suas. As palavras da rainha de Sabá, elas são proféticas, irmãos. Não tem como isso aqui ser direcionado apenas para Salomão. 2 Crônicas 9 vai dizer assim, quando ela olha para Salomão e contempla a sabedoria dele, ela pode dizer o que você pode dizer para Cristo, porque isso aqui é muito mais direcionado a Cristo do que a Salomão. É verdade o que contaram a teu respeito na terra em que vivi. Agora vejo com os meus próprios olhos, felizes são os que estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria perpetuamente. Deus se agradou de ti e te estabeleceu para sempre como rei. Como é que isso aqui é para Salomão? Te estabeleceu para sempre como rei. Com teus santos juízos, tua sabedoria, tua glória, a tua beleza excedem muito o que me contaram. A teu respeito não me contaram nem a metade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso